Alô, pessoal do Vencendo Concursos, vamos gravar hoje mais uma aula, né? Estruturação do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos, a Lei 11.091, e nós vamos falar da lei, vamos comentar a lei, fazer, né, aquela leitura comentada e também trazer questões dessa lei para que você possa entender como que ela aparece aí nos concursos. Então vamos lá. Iniciando o nosso trabalho, deixa eu diminuir aqui, tá? Agradecendo a todos. A lei é a 11.091, certo? Que vai tratar dessa estruturação do plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, e eles estão vinculados ao Ministério da Educação. Informação importante, tá? Então, as instituições federais, elas estão vinculadas ao Ministério da Educação. Aqui uma breve apresentação minha, para quem não me conhece, eu sou formado em Ciências Sociais pela Unicamp, Pedagogia, sou pós-graduado em Gestão Pública, né, alguns concursos que eu passei aí, também tem alguns administrativos que eu nem coloquei aí, né, alguns lugares que eu fui primeiro lugar, tá? Tenho experiência administrativa também, de instituições públicas, atualmente exerço função pública, também sou concursado, né, em gestão de escola. Aqui meu e-mail, né, Prof. Fábio Inácio, quem quiser entrar em contato, ou também aí pelo Vencendo Concursos. Então vamos lá, capítulo 1, né, disposições preliminares, aqui apenas a abertura da lei. Então o artigo 1, né, que institui o plano de carreiras, fica estruturado o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação. E para que existem os planos de carreira? Para organizar justamente a vida funcional das pessoas, né? Então, as suas evoluções, os seus direitos, os seus deveres, algumas regras aí básicas, né? Composto pelos cargos efetivos de técnico administrativos e técnicos marítimos, também entra nessa lei, tá? De que trata a Lei 7.596, de 10 de abril de 1987, e pelos cargos referidos no parágrafo 5º do artigo 15 dessa lei, que nós vamos ver. Parágrafo 1. Os cargos aqui se refere o caput, né? Ou seja, o artigo 1, né? Caput é sempre a cabeça do artigo. Desse artigo, vagos e ocupados integram o quadro de pessoal das instituições federais de ensino. Técnico administrativo é aquele que faz a parte ali mais burocrática, gerencial, administrativa mesmo do trabalho, né? Segundo, o regime jurídico, preste atenção, dos cargos do plano de carreira é o instituído pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, observadas as disposições desta lei, tá? Então, o que é o regime jurídico? Existem dois tipos de regime jurídico, né, comuns, que é o seletista, que é aquele com fundo de garantia, essas coisas, e o estatutário, que é normalmente os dos servidores públicos. No caso aqui, o regime jurídico é o estatutário, tá? Artigo 2. Para os efeitos dessa lei, são consideradas instituições federais de ensino os órgãos e entidades públicos vinculados ao Ministério da Educação, que tenham por atividade e fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e extensão que integra o Sistema Federal de Ensino. Então, o local de atuação dos técnicos, né, é as escolas, as chamadas institutos federais, né, instituições federais de ensino aí, ligadas ao Ministério da Educação. Capítulo 2, e depois nós vamos ver como que as bancas perguntam. Normalmente esses artigos iniciais 1 e 2, 3 não caem muito. O importante aí você saber a questão do vínculo, né, com as instituições federais, que trabalham nas instituições federais, e o vínculo do Ministério da Educação, tá? Da organização do quadro de pessoal. E aqui começam pontos importantes. Artigo 3. A gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. E normalmente as bancas gostam muito de perguntar sobre princípios e diretrizes. Então é algo que você deve estudar com mais atenção. Por quê? Lei a gente não decora, a gente entende. Entender os princípios de uma lei é muito importante para você acertar
muitas questões na prova. Então vamos lá, o inciso 1, natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Então são aí princípios e diretrizes importantes. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes do trabalho. 3. Qualidade do processo de trabalho. 4. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, pesquisa e extensão. Então, olha só, é tudo muito vinculado à questão da educação, né? Nós vimos aí o processo educativo, função social, né? E aqui também, reconhecimento do saber não instituído, aquele conhecimento que não é escolar, né? Que não vem das instituições, ou seja, os conhecimentos que as comunidades têm, que a sociedade tem, que produz ao longo da história, tá? 5. Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. 6. Investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público, tá? Então, aí, né, para você entrar de técnico administrativo, tem que fazer o concurso público. 7, inciso 7, desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. 8, garantia de programas de capacitação que contemple a formação específica e a geral, nessa incluída a educação formal. 9. A avaliação do desempenho funcional dos servidores com processo pedagógico, realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais referenciadas no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. Então, o que a gente já pode perceber? Essa forte identidade com a educação, né? Então, você vê programa de capacitação preocupado com a formação do servidor. Não só a formação específica, mas aquela educação formal, ou seja, se o servidor tem o ensino fundamental, o servidor tem ensino médio, se o servidor fez uma graduação, o servidor fez uma pós-graduação, né? Então, há um acompanhamento aí. Então, é coisa que você já deve ficar atento, entender, para entender a lei, que a lei tem um forte ligação com a questão da educação. Veja aqui, avaliação do desempenho funcional como um processo pedagógico, ou seja, não é apenas avaliar o servidor para apontar erros ali, não, para que ele possa melhorar, evoluir. Então, se você já tiver isso em mente, já facilita muito na hora de você responder as questões. 10. Oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas. Aqui são aqueles cargos chamados de funções de confiança, né? Quando você, em algum momento lá, você é um excelente técnico administrativo, você é chamado para uma chefia, para uma coordenação, né, de algum serviço específico, tá? E aí, claro, isso tem um ganho salarial, embora não seja permanente, né, porque o seu cargo é técnico, mas você pode ali exercer uma chefia durante um tempo, ou até um longo tempo, mas não é permanente. A hora pode mudar a política lá da instituição e, de repente, mudar alguns critérios. Artigo 4. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, considerado, entre outras, as seguintes variáveis. Então, existe um quadro de cargos ali, com um número de técnicos, de funcionários, e caso a instituição entenda que precisa ampliar, ela tem que solicitar isso ao Ministério da Educação, que é o órgão que é o responsável por todas as instituições federais, né? Então, olha só, inciso 1, demandas institucionais. 2, propor entre os quantitativos da força de trabalho do plano de carreira e usuários. 3, inovações tecnológicas, né? E 4, modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Então, aqui para o bem e para o mal, né? Pode aumentar o número de funcionários, como também
pode falar assim, olha, aposentando esses aqui, agora com essas inovações tecnológicas e tal, a gente não vai precisar repor esses quadros, né? Então aqueles cargos ali podem ser extintos, tá? Então, sempre a instituição vai avaliar, claro que isso dentro desses processos aí que existem na máquina pública de reajuste, de tamanho, de folha de pagamento, né? Então, alguns cargos aí, dependendo de alguma inovação tecnológica, podem sim até desaparecer, né? Ou diminuir, né? Agora é muito mais fácil, então, ao invés de 3 técnicos, 2 são suficientes. Isso existe, né? E para o concurseiro isso não é bom, porque se reduz cargos, né? Mas é um processo natural aí, as inovações tecnológicas. Claro, tem migração, se extingue algumas áreas e se criam outras áreas também, tá? Parágrafo único, os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação deverão ser redistribuídos para as instituições federais de ensino para atender às suas necessidades, de acordo com as variáveis indicadas nos incisos 1 a 4 desse artigo e conforme previsto no inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 24 desta lei. Esse parágrafo apenas para regulamentar aí, né, se tiver lá funcionários provisoriamente no Ministério da Educação, para que eles sejam aí distribuídos nas instituições federais. Olha aqui uma questão de 2020, né, que caiu. Com base no artigo 3 da Lei 11.091, a gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. Viu que eu falei que princípio as bancas gostam de cobrar, né? Então, olha só. Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Aí, se você pegar aquela dica e falar assim, nossa, eu lembro o professor falando que tem um caráter educativo. Ó, cita 1 aqui é função social. Opa! 2, dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino e de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. 3, qualidade do processo de trabalho. 4, investidura em cada cargo condicionada a melhor titulação. Aí tá perguntando, ó, a incorreta, né? Eu sempre gosto, nesse tipo de questão, de 2 dicas. Olhar primeiro se está pedindo a correta ou incorreta. Isso é básico, né? Então, você vê aqui, ó, é incorreta. Então, você tem que grifar aqui muita atenção para você não errar isso, tá? Porque, às vezes, no cansaço, a gente distrai e pensa que é a correta e é a incorreta, tá? Ou, às vezes, lendo com pressa e tal. Então, ele quer incorreta. Eu sempre gosto de olhar as alternativas. Ó, aqui poderia ter uma alternativa que poderia ter todas incorretas, né? Todas incorretas. Então, eu sempre gosto de olhar aqui para pensar, antes de ler aqui, eu gosto de saber se é a correta ou incorreta e olhar aqui porque as alternativas podem dar algumas dicas, né? Então, vamos lá. Quais estão incorretas? Aí nós vamos ver lá. Natureza do processo educativo, né? Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Ok, está correto, né? Tá correto. Lembra, aquilo que eu passei para vocês agora, vocês têm que fazer uma leitura mais atenta na hora de estudar, ler mais de uma vez, né? 2, dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, extensão e administração e as competências específicas decorrentes. Vê, isso também está ligado muito à educação, pesquisa, ensino, né? Bacana, 2 está correta. Qualidade do processo de trabalho, está lá, né? Está correto, então eu já sei que está correto. 1, 2 e 3. Portanto, né? Já chegamos na resposta. 4, investidura em cargo condicionado a melhor titulação. Isso não está lá, portanto, é a incorreta. Gabarito, letra C, apenas a 4, tá? Apenas a 4. Aí, olha só, às vezes o candidato fica assim, vou pegar essa dica aqui, ó. Quais estão incorretas, né? Então, a banca deu uma dica do plural, e não era o caso, né? Não era o caso, então, cuidado, né? O correto seria a banca ter colocado aqui qual, entre parênteses, is, né? Aqui, incorreta, incorreta, entre parênteses, as, né? Para não ter dúvida, tá? Mas a banca não fez isso. Então, o gabarito letra C é
apenas 4, tá? Então tem que ter cuidado, porque às vezes as bancas não são tão atentas aí, né? Principalmente as bancas menos conhecidas. Então você tem que estar atento a isso. Capítulo 3 dos conceitos, né, que também são importantes. Artigo 5. Para todos os efeitos dessa lei, aplicam-se os seguintes conceitos. Ó, e tem mais questões aí no vídeo, tá? No final também tem bastante questões aí. Inciso 1. Plano de carreira. Isso aqui você tem que fazer anotações. Anote com a caneta, gente. Certo? Escreva, porque o ato de escrever faz com que você tenha uma absorção melhor, né? Que você leve o conteúdo da sua memória de memória curta para memória de longo prazo, tá? Porque o ato de escrever, às vezes tem gente que gosta de fazer resumo no computador digitando, não tem o mesmo efeito, tá? Não tem o mesmo efeito. Escrever é muito mais significativo para o teu cérebro. Então, olha só, plano de carreira. Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão, órgão ou entidade. Prestem muito atenção nesse inciso 1, que ele define o que é o plano de carreira, esse conjunto de princípios, diretrizes e normas que vai fazer essa regulação dos servidores titulares de cargos, tá? Titulares, cuidado, são aqueles concursados. Então, muita atenção nisso, né? E, obviamente, isso é um instrumento de gestão do órgão da entidade. 2. Nível de classificação. Conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço para o desempenho de suas atribuições. Então, é o nível de classificação, são aqueles cargos que estão no mesmo patamar, né? De escolaridade, de responsabilidade, de conhecimento, de habilidades, estão ali, né? Então, é o nível de classificação, certo? 3. Padrão de vencimento. Posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação. Muita gente que não tem vivência no serviço público não entende isso, mas assim, normalmente existem tabelas lá com os padrões de vencimento. E a partir de evoluções, né, funcionais, tanto na horizontal quanto na vertical, né, porque é uma tabela, então você pode evoluir tanto horizontalmente quanto verticalmente, e aí você vai, né, tendo ali uma melhoria do seu salário, ou por avaliação positiva, ou porque você fez ali um curso de especialização, um mestrado. Então você vai evoluindo na sua carreira de técnico administrativo, tá? A pessoa entrou de técnico administrativo, ela pode se transformar em professor do Instituto Federal? Só se ela fizer concurso, tá? Não existe mais esse acesso. Eu estava ali de técnico, passei para professor. Isso não existe, tá? Só existe através de concurso. Você vai evoluir dentro da sua carreira de técnico administrativo e aí sim vai ter mudanças de padrão de vencimento. 4. Cargo. Conjunto de atribuições e responsabilidades prevista na estrutura organizacional que são cometidos a um servidor. Então você tem um cargo lá, técnico administrativo, tem lá várias atribuições e responsabilidades do seu cargo, tá? 5. Nível de capacitação. Posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado realizado após o ingresso. Então você entra lá, né, como eu falei, no nível inicial, aí depois você tem lá seus diplomas, seus cursos, o desempenho, você vai, né, de acordo com a capacitação ali, você vai evoluindo. Tá? 6. Ambiente organizacional. Preste atenção nisso também.
área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, você vai trabalhar nos institutos federais. Existem vários ambientes organizacionais lá. Existem áreas da saúde, existem áreas da educação, da tecnologia, enfim, né? Escolas que são voltadas ao meio rural. Então você vai ter vários ambientes organizacionais, o ambiente jurídico, o ambiente administrativo e, claro, dentro desses a sua função será técnico-administrativa e você vai ter que aprender algumas coisas específicas de cada área, tá? 7. Usuários. Pessoa ou coletividades internas ou externas à instituição federal de ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados. Então, quem são os usuários? As pessoas, né? Os alunos, os pais, a comunidade em geral, que vão lá, né, ser atendidos dentro da instituição federal, ok? Olha aqui uma outra questão de um formato diferente, né? Com coluna 1, coluna 2, né? Aqui para caber no slide não está em colunas, mas você tem que preencher aqui com as respectivas, os planos de carreira, tá bom? Então vamos lá, com base no artigo 5 da Lei 11.091 de 2005, relacione a coluna 1 a coluna 2. Então vamos lá. Coluna 1, plano de carreira, nível de classificação, padrão de vencimento, né? O item 1, plano de carreira, o item 2, nível de classificação, o 3, padrão de vencimento e o 4, o cargo. Então tem lá, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4. E aí você tem que encaixar aqui na coluna. Olha só. Coluna 2, né? Conjunto de cargos da mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimento, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço para o desempenho de suas atribuições. Então, o que é isso? Né? É plano de carreira? É nível de classificação? É padrão de vencimento ou é o cargo? E aí você tem que marcar aqui, certo? Então, vamos lá. Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Posição do servidor na escala de vencimento de carreira em função do nível de capacitação, cargo, nível de classificação, conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se de instrumento de gestão órgão da entidade. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é tranquilo essa questão, né? Então vamos lá, vamos analisar. O que é o plano de carreira? Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores. Já falamos disso, né? Então, olha que tranquilo, você já coloca um aqui. Já colocou um aqui, você já achava a resposta, né? Só tem um que tem um no final aqui. Olha que coisa fácil aqui, né? Seria gabarito letra C, mas vamos conferir. Vamos ver o primeiro, o que é? Conjunto de cargos da mesma hierarquia, classificados a partir do requisito escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas. Nível de classificação. Então já colocaremos aqui 2. Cargo, olha só, conjunto de atribuições e responsabilidades que são acometidas por um servidor. 4. Né? Então 2, 4 e aí o 3, posição do servidor na escala de vencimento, que é o padrão de vencimento. Né, da carreira em função da capacitação, carga e nível de classificação. Olha essa questão, um grande resumo, gabarito letra C, 2, 4, 3, 1. Um grande resumo aí para você, uma questão que costuma aparecer muito nas provas essa aqui, para você relacionar, né, as definições com as suas respectivas descrições. Então essa questão aqui vale a pena você guardar aí, gabarito letra C. Para você entender, eu gosto de falar da lei, colocar a questão, porque na hora que você estuda, você já vai visualizando ali, pode perguntar isso. Então o teu estudo fica mais direcionado, fica mais
produtivo, mais inteligente, né? Você estuda ali já olhando, essa aqui já viu uma questão dessa, então o seu olhar fica mais atento na hora de ler a lei, tá? Capítulo 4 da estrutura do plano de carreira dos técnicos administrativos em educação. Aí outro detalhe importante, sempre que tem número, prazo, as bancas adoram perguntar. Então olha só, artigo 6, o plano de carreira está estruturado em 5 níveis de classificação, com 4 níveis de capacitação cada, conforme o anexo dessa lei. Então tem lá um anexo, né? Depois vocês peguem a lei, deem uma olhada no anexo. Raramente, eu acho que eu só vi analisando assim umas 80 questões para preparar essa aula, eu vi uma de anexo, tá? Então anexo quase nunca cai, né? E foi de uma banca bem desconhecida. O plano de carreira, mas isso aqui é importante, está estruturado em 5 níveis de classificação com 4 níveis de capacitação. Isso você não pode esquecer, né? 5 níveis de classificação, 4 níveis de capacitação. É aquela tabelinha que eu falei para vocês, onde você vai evoluindo, tá? Artigo 7. Os cargos do plano de carreira são organizados em 5 níveis de classificação, A, B, C, D e E, de acordo com o disposto no inciso 2 do artigo 5 do anexo 2 dessa lei. Então, quando você começa lá na sua carreira, você começa no A. Aí você vai evoluindo para o B, para o C, para o D, para o E. Cada vez que você evolui, vai aumentando a sua remuneração. Tá? Isso é o plano de carreira, para você evoluir dentro da sua carreira. Artigo 8. São atribuições gerais dos cargos que entregam plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competência definidos nas respectivas especificações. Então, aqui são atribuições, né, desse cargo, tá? Inciso 1. Planejar, organizar, executar ou avaliar atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. Então, o técnico ele faz várias coisas, né? Digita, organiza documento, organiza papelada, atende, enfim, nós vamos ver aqui. Mas ele também tem uma função ali de planejar, organizar atividades ligadas ao seu trabalho, tá? 2. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnicas administrativas inerentes à pesquisa e extensão nas instituições federais de ensino. 3. Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros que a instituição federal de ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. Tá? Então, aí um leque bastante amplo das atividades. Parágrafo 1. As atribuições gerais referidas nesse artigo serão exercidas de acordo com o ambiente organizacional. Então é isso que eu quero que você entenda. O técnico administrativo ele pode trabalhar no Instituto Federal, que é voltado à saúde, no Instituto Federal, que é voltado à área de pesquisa. Então, ele, claro, vai, né, ter que se apropriar aí. Eu estou trabalhando lá no Instituto Federal e nós vamos dar mais detalhes aqui na parte jurídica. Então, obviamente, o técnico administrativo vai construir lá ao longo da sua carreira de cursos com mais conhecimentos voltados a essa área, né, ou voltados à área da saúde, que ele vai estar atuando em conhecer termos, conhecer, né, o que a instituição faz, como ela trabalha. Por isso é o ambiente organizacional, tá? Então eu tenho que entender aquele ambiente para eu poder trabalhar, nós vamos falar disso. As atribuições específicas de cada cargo serão detalhadas em regulamento, parágrafo 2. Capítulo 5, do ingresso no cargo e das formas de desenvolvimento. Artigo 9. O ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á, né, no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos,
observada a escolaridade e a experiência estabelecidas no anexo dessa lei. Então, quando você entra, é aquilo que eu falei, no primeiro nível, né? Imagina um retângulo, certo? E lá você começa numa ponta do retângulo, tá? E quando você vai evoluindo, tanto na horizontal quanto na vertical, quanto mais se avança, né? Ali, diagonalmente, né? Ó, bonito esse termo, hein? Você vai aumentando ali o seu salário, tá? Parágrafo 1. O concurso referido no caput, né, no artigo 9, desse artigo poderá ser realizado por áreas de especialização, organizados em uma ou mais fases, bem incluir curso de formação, conforme dispuser o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Então, pode ser feito aí, Instituto Federal tem todo o Brasil, então pode aí, claro, ter vários concursos em diferentes locais. Parágrafo 2. O edital define as características de cada fase do concurso público, os requisitos de escolaridade. O edital é a regra do jogo, né, gente? Por isso que é importante, quando você faz um concurso, conhecer o edital, porque lá está toda a regra do jogo, certo? Então, as fases, os requisitos, escolaridade, formação especializada, experiência do profissional, os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional ao qual serão destinadas as vagas. Vocês perceberam que fala bastante de ambiente organizacional. 3. Uma questão muito grande que não coube aí nem em um slide, né? Então, olha só, 2019, a Lei 11.091 de 2005 dispõe sobre a estrutura do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação e da outras providências. Segundo essa lei, são atribuições gerais dos cargos que entregam o plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observando os requisitos de qualificação e competência definidos nas respectivas especificações. Então, ele perguntou aí quais são as atribuições. Então, colocou aqui, alternativa A, planejar, organizar, executar ou avaliar atividades inerentes ao apoio de professor e técnico administrativo ao ensino. Então, aqui a gente já para, né? Vou analisar essa questão com vocês, ponto a ponto. Falou lá de apoio de professor e técnico administrativo ao ensino? Falou isso? Planejar, organizar, executar, avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão nas instituições federais de ensino. Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais financeiros e assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. Aí a B, viu que é bem parecido? Esse é um tipo de questão muito comum, trazer aí elementos bastante parecidos e colocando uma ou outra palavra que não tem para tentar confundir o candidato. Ó, planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico administrativo ao ensino. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e extensão nas instituições federais de ensino. Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e assegurar a eficiência, a eficácia, a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino, né? Então, veja, né? Bem parecidos, são bem parecidos, mas eu não detectei aqui nessa B nenhum erro aqui e tal. Então eu já marcaria a B, mas com muito cuidado, né? Porque tem que ler todas as questões para ver se não tem nenhum erro aí. Planejar, organizar, avaliar atividades inerentes ao apoio técnico administrativo e professor voluntário, olha aqui, né? Inseriram ali uma ideia errada e planejar, organizar, executar atividades inerentes à pesquisa e tal, executar tarefas específicas utilizando recursos financeiros, assegurar a eficiência, viu? Bem parecido, né? Mas
professor voluntário aqui não, né? Planejar, executar, avaliar atividades inerentes ao apoio administrativo e ao professor do quadro efetivo de ensino, tá vendo? Ó? Então, esse é um tipo de questão que você tem que estar bem atento, porque ele vai inserir apenas uma pequena modificação para tentar te derrubar, né? Aí aqui, ó, planejar, organizar, executar inerentes ao apoio ao professor que também desenvolve cargo técnico administrativo? Não, né? Então, a gente já viu que realmente é a B, planejar, organizar, executar atividades inerentes ao apoio técnico administrativo ao ensino, planejar, organizar, executar ou avaliar atividades técnicas administrativas inerentes à pesquisa e extensão nas instituições federais de ensino, e executar tarefas específicas utilizando de recursos materiais financeiros e assegurar a eficácia, eficiência e efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. Portanto, gabarito letra B de bola. Olha, esse é um tipo de questão muito comum e que você tem que ficar bastante atento, que é muitas alternativas parecidas, com pequenas modificações em algumas palavras, e vocês viram que aqui eles sempre modificaram o comecinho, né? Às vezes modifica lá no meio, no final, aí você tem que estar atento, né? E aqui foi sempre a mesma modificação, falando de professor, então ficou um pouco mais fácil, mas tem banca que coloca lá no meio e tal, para confundir mesmo. Artigo 10. O desenvolvimento no servidor da carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante respectiva progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Então, ou é por capacitação ou é por mérito, tá? O desenvolvimento do servidor. E eu sempre falo, muito cuidado com a palavra exclusivamente. Aqui é realmente exclusivamente, tá? Então, presta muita atenção nisso aqui, porque é uma palavrinha que as bancas gostam também de trocar. Então, o desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente, tá? Não é parcialmente, não é, né, eventualmente, é exclusivamente, tá? Então, você vai ouvir minha voz falando isso na prova. Artigo 10, exclusivamente. Parágrafo 1. Progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitando o interstício de 18 meses, nos termos da tabela constante do anexo dessa lei. Isso aqui você tem que lembrar. Ó. Progressão por capacitação profissional é mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e classificação. Então, ele tem que ter lá, obter esse programa de capacitação compatível com o cargo, com o ambiente organizacional, e isso aqui que as bancas gostam de perguntar. Tem que respeitar um prazo, né, um interstício de 18 meses. Eu progredi agora, eu não posso logo, depois de 5 meses, já progredir de novo. Né? Tem que ter esse interstício de 18 meses para que eu possa, né, pleitear aí uma nova progressão, tá bom? 2. Progressão, parágrafo 2, progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, né? Então, se eu estou num padrão, eu vou para o outro, certo? A cada 2 anos de efetivo exercício. Isso você não pode esquecer. Então, olha só, anota aí no seu resumo. Progressão por capacitação profissional, interstício de 18 meses. Progressão por mérito profissional a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação. Então, o servidor ele tem que ser bem avaliado, certo? Se for aquele servidor que não está nem aí, né, desdioso, não faz as coisas, preguiçoso, é lógico que ele não vai receber uma avaliação boa e lógico que ele não vai
progredir por mérito profissional. E os institutos federais, a progressão, né, o plano de carreira deles é muito bom. Então, se você fizer tudo certinho, for um servidor público dedicado, um trabalhador ali, né, não atrasar, é assíduo, é comprometido, não vive dando atestado, né? Então, tudo isso aí conta para que você tenha aí a progressão por mérito. Então, imagine, em 10 anos, você pode aí progredir por mérito 5 vezes. E isso já dá uma diferença muito significativa no seu salário, tá? 3. O servidor que fizer jus à progressão por capacitação profissional será posicionado no nível de capacitação subsequente, no mesmo nível de classificação e padrão de vencimento, na mesma posição relativa que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação, tá? Então, aqui uma regra com relação à sua progressão aí na tabela. 4. Parágrafo 4. No cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3, é permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e carga horária que excedeu a exigência para a progressão no interstício do nível anterior. Vedado o aproveitamento de cursos com carga horária de 20 horas, né? Então, olha só, é permitido. Então, se você fez lá um curso que tem muitas horas, né, e acabou excedendo aquilo que você precisava, você pode, né, é autorizado aqui, somar isso para uma progressão no próximo nível. Agora, não é permitido o aproveitamento de cursos que sejam menores, carga inferior a 20 horas. Né? Então, se você fizer um curso lá de 10 horas, não serve. Tá? Tem que ser carga maior de 20 horas. Aí você pode fazer um de 30, outro de 60, aí você vai somando essas horas de capacitação para você depois pleitear, né? Ó, é permitido o somatório de cargas horárias. Pleitear aí a sua evolução aí. 5. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança de nível de classificação, tá? De capacitação, né? Então não acarreta mudança de nível de classificação. 6. Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 1 desse artigo, aos servidores titulares de cargos de nível de classificação E, né, que é a última, né? Nós vimos lá, são 5, A, B, C, D e E. A conclusão com aproveitamento na condição de aluno regular de disciplinas isoladas que tenham relação direta com as atividades inerentes ao cargo do servidor em curso de mestrado e doutorado reconhecidos pelo MEC, desde que devidamente comprovada, poderá ser considerada como certificação em programa de capacitação para fins de progressão por capacitação profissional conforme disciplinado em ato do Ministro do Estado da Educação, instituído pela Lei 11.784 de 2008. Então aqui é bem específico, né, da carreira, mas assim, se você atingir o máximo lá, ainda você pode aproveitar, né, essas suas capacitações para progressão na sua capacitação profissional, tá? Vamos lá para artigo 7. A liberação do servidor para a realização de curso de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho. É outra vantagem, né, que tem o cargo nos institutos federais, é que se você quiser fazer um mestrado ou doutorado, você é um funcionário bem avaliado, você tem uma liberação para fazer isso, né? Então isso é muito bacana. Parágrafo 8. Os critérios básicos para a liberação a que se refere o parágrafo 7 desse artigo serão estabelecidos em portaria conjunta do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. Tá? Então, artigo 10A. Né? A partir de 1º de maio de 2008, o interstício para progressão por mérito na carreira de que trata o parágrafo do artigo 10 desta lei passa a ser de 18 meses de efetivo exercício. Então, o que foi acrescentado aqui foi o efetivo exercício, 18 meses
de efetivo exercício. Lembra lá que nós já falamos disso e eu falei, preste atenção, né, nos dados, tá? Parágrafo único. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito profissional, de que trata o caput desse artigo, será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Então, a mesma regra lá que eu expliquei, só que aqui enfatizou de efetivo exercício, né? Porque se você tiver alguma licença em saúde, isso muitas vezes, dependendo do estatuto aí do servidor, alguns casos não são aí efetivo exercício, tá? Então, tem que ter 18 meses ali realmente trabalhando, tá? Artigo 11, será instituído incentivo à qualificação, salvo, né, as exceções que existem também aí na lei. Tá. Artigo 11. Será instituído incentivo à qualificação do servidor que possuir educação formal superior ao exigido do cargo que é titular na forma de regulamento. Então, às vezes você entra para um cargo que exige ali um ensino médio e você tem uma graduação, tá? Então, você tem mais do que exige, né? Então, isso... e também tem um programa aqui de incentivo, né, de qualificação do servidor. Então, bem bacana isso também nos institutos federais. Artigo 12. O incentivo à qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor na forma do anexo 4 dessa lei, observados os seguintes parâmetros, tá? Então, inciso 1. A aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de atuação do servidor ensejará maior percentual na fixação do incentivo à qualificação do que em área de conhecimento com relação indireta. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor eu estou lá trabalhando de técnico administrativo federal, né? Técnico administrativo num instituto federal e eu estou na parte jurídica, né? No ambiente organizacional jurídico. E eu faço uma graduação em Direito. Olha só, meu percentual será maior, por quê? Porque a minha qualificação tem a ver com o meu ambiente organizacional. Eu estudei Direito e eu trabalho num ambiente organizacional jurídico. Aí eu trabalho num ambiente organizacional ligado à saúde e eu fiz lá enfermagem. Opa! Vou ter o maior percentual. Eu fiz medicina. Opa, vou ter o maior maior percentual, né? Embora, assim, dificilmente alguém que faz medicina acaba atuando como técnico administrativo. Mas, estou dando aqui exemplos, né? Então, toda vez que você tem uma graduação, mestrado, que está ligado àquela área que você está trabalhando, certo? Porque o Instituto Federal tem vários ambientes organizacionais, como eu falei para vocês, né? Estou trabalhando lá na área na área ligada à divulgação, enfim, jornalismo. Então, a minha qualificação vai valer mais, né? Porque está muito ligado ao meu ambiente organizacional. Agora, se eu fizer lá uma coisa que não tem nada a ver, eu estou na área jurídica e fiz uma área que não tem nada a ver, uma área na área da saúde, né? Aí, não. 2. A obtenção de certificados relativos ao ensino fundamental e ensino médio, quando exceder a exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será considerada para efeito de pagamento do incentivo à qualificação, como conhecimento relacionado diretamente ao ambiente organizacional. Então, vale a regra aqui, né? Quanto mais você estuda, né? Hoje, raramente, normalmente, as exigências já são para cargos, você já tem que ter o ensino médio, né? Mas existem alguns cargos que, às vezes, exige apenas o ensino fundamental, ou até nem o ensino fundamental. Existem alguns concursos que pedem isso, né? Mas são cada vez mais raros, né? Geralmente são serviços assim pesados, né? E aí tem alguns até que ensino fundamental incompleto, mas cada vez mais raro. Mas a política dos institutos federais, é isso que você tem que entender, é sempre de incentivar a qualificação, tá? Então, quanto mais cursos você faz, quanto mais qualificação você tem, tanto no ensino formal quanto naquilo que diz respeito ao seu ambiente organizacional, mais evolução, melhor salário, melhor remuneração você vai ter.
Parágrafo 1. Os percentuais do incentivo à qualificação não são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. Outra coisa positiva, você carrega isso para sua aposentadoria, tá? Parágrafo 2. O incentivo à qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou instituição da pensão, né? Então, depois, obviamente, não vale, é até a data da aposentadoria. 3. Para fins de concessão do incentivo à qualificação, o Poder Executivo definirá as áreas de conhecimentos relacionadas direta e indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e processos de validação dos certificados e títulos, observadas as diretrizes previstas no parágrafo 2 do artigo 24 dessa lei. Parágrafo 4. A partir de 1º de janeiro de 2013, o incentivo à qualificação de que trata o caput será concedido aos servidores que possuírem certificado, diploma ou titulação que exceda a exigência de escolaridade mínima para ingresso no cargo do qual é titular, independente do nível de classificação em que esteja posicionado na forma do anexo 4. Tá? Então, aqui apenas marcou aí a data, né, do incentivo à qualificação, né, para que tivesse um prazo aí, né, um tempo de início, lógico, para que você começasse a essa política aí de incentivo à qualificação, ok? Capítulo 6 da remuneração, artigo 13. A remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta do vencimento básico, né, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupados pelo servidor, acrescidos dos incentivos previstos nessa lei, demais vantagens pecuniárias, né, estabelecidas em lei. Parágrafo único. Os integrantes do plano de carreira não farão jus à gratificação temporária de que trata a Lei 10.868 de 12 de maio e a gratificação específica de apoio técnico-administrativo e técnico-marítimo às instituições federais de ensino. Então, né, os integrantes do plano de carreira não têm esse GT aqui que eles chamam, né, e essa gratificação, o GAT, né? Então eles não têm, e isso foi a partir de 2004, então existem pessoas mais antigas aí na carreira dos institutos que têm essa gratificação, já quem entra nesse plano de carreira não tem essa gratificação, porque tem outros benefícios aí estabelecidos, tá? Então, olha só, artigo 13A, os servidores lotados nas instituições federais de ensino, integrantes do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, não farão jus à vantagem pecuniária individual VPI instituída pela Lei 10.698 de 2 de julho de 2003. Professor, por que tem tanto essas leis? Porque existe uma mudança aí, né, no plano de carreira. Então, aqueles mais antigos, né, eles precisaram ser enquadrados e aí se criou essa vantagem pecuniária individual para que eles fossem ali alocados na tabela, né? Então, para não dar distorções entre os mesmos cargos, eles receberam essa vantagem pecuniária individual. Mas quem entra agora não tem isso, tá? Isso foi para ajustar os antigos, né? Artigo 14. Os vencimentos básicos do plano de carreira dos técnicos administrativos em educação estão estruturados na forma do anexo 1C dessa lei, com efeitos financeiros a partir da data neles especificadas, né? Redação 11.784/2008. Parágrafo único. Sobre os vencimentos básicos referidos no caput desse artigo, incidirão os reajustes concedidos a título de revisão da remuneração dos servidores públicos federais. Então, qualquer aumento aí, né, vai no vencimento básico, certo? Capítulo 7 do enquadramento. Artigo 15. O enquadramento previsto nessa lei será efetuado de acordo com a tabela de correlação constante do anexo 7 dessa lei. E aí, gente, só para vocês entenderem, toda vez que tem uma mudança, né,
e que vem uma estruturação do plano de carreira nova, existem aqueles que estavam antes, né? Aqueles que já trabalhavam nos institutos federais há muito tempo. Então, eles estavam ali com regras antigas. E aí eles têm que ser encaixados nessas regras novas. Isso a gente chama de enquadramento, né? Para que eles muitas vezes têm salários diferentes lá e eles não entram na nova tabela. Então eles precisam lá colocar essa vantagem pessoal, fazer todo um enquadramento. Então, parágrafo 1. O enquadramento do servidor na matriz hierárquica será efetuado no prazo de 90 dias após a publicação dessa lei, observando-se: inciso 1. O posicionamento inicial no nível de capacitação 1 do nível de classificação a que pertence o cargo e 2. O tempo de efetivo exercício no serviço público federal, na forma no anexo 5 desta lei. Parágrafo 2. Na hipótese de um enquadramento de que trata o parágrafo 1 desse artigo resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório do vencimento básico da gratificação temporária, gratificação específica de apoio técnico administrativo, técnico marítimo às instituições federais de ensino, GAT, consideradas no mês de dezembro de 2004, proceder-se ao pagamento da diferença como parcela complementar de caráter temporário. Então, aquele ajuste aí que é feito, raramente cai pergunta sobre isso, mas só para você saber aí sobre essa questão do enquadramento. Parágrafo 3. A parcela complementar a que se refere o parágrafo desse artigo será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico e será absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, inclusive para fins de aplicação da tabela no anexo 1B desta lei. Parágrafo 4. O enquadramento do servidor no nível de capacitação correspondente às certificações que possua será feito conforme regulamento específico, observando o disposto no artigo 26, inciso 3, do anexo 3 dessa lei, bem como a adequação das certificações ao plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira dos cargos técnicos administrativos e educação, previsto no artigo 24 dessa lei. Parágrafo 5. Os servidores redistribuídos para as instituições federais de ensino serão enquadrados no plano de carreira de 90 dias na data da publicação dessa lei. Poucas vezes aparece questão sobre isso. Como eu disse para vocês, aqui são regras bem específicas para fazer aqueles ajustes que são necessários quando há uma nova lei, né? Uma nova estrutura do plano de carreira, porque existiam já outros funcionários, né? Mas os novos que entram já entram nessas, já não tem mais essa necessidade aqui dessa estruturação aqui, tá? Artigo 16. O enquadramento dos cargos referidos no artigo 1 dessa lei dar-se-á mediante opção irretratável do respectivo titular a ser formalizada no prazo de 60 dias a contar do início da vigência dessa lei, no termo de opção constante do anexo 4 dessa lei, né? Então, são processos que, inclusive, já foram superados aí, porque todos os servidores antigos já, né? Enfim, já se enquadraram aí. Parágrafo único. O servidor que não formalizar a opção pelo enquadramento comporá quadro em extinção, submetido à Lei 7.000, de 10 de abril, cujo cargo será transformado em cargo equivalente ao do plano de carreira quando vagar. Então, o que acontece? Eu sou servidor muito antigo, eu não quero optar para entrar nessa nova estrutura. Então, eu fico ali num quadro de extinção. Quando eu me aposentar, aquele meu cargo ali, né, ele vai ser extinto. Então, eu vou seguir lá a minha regra antiga, né, porque eu não quero entrar nesse novo plano de carreira. Então, dá essa opção aqui também, tá? Artigo 17. Os cargos vagos dos grupos técnicos administrativos e técnicos marítimos do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei 7.596, de 10 de abril de 1997, ficam transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira que trata essa lei. Aí o meu cargo lá, eu que não aceitei, ele vem para cá, né? Para essa estrutura. Isso é bom para os concurseiros, né? Porque abre novos cargos, né? Não é novos cargos, o cargo antigo que fica vago, né? Então não é um novo cargo, mas ele vem para essa estrutura aqui. Muita gente tem essa dúvida. Vou prestar um concurso
tem lá 10 vagas, né? Tem 5 vagas disponíveis. Por quê? Porque aqueles cargos estão vagos, eles não estão ocupados. E os cargos eles precisam ser criados na estrutura administrativa. Já vi muita gente falar assim, poxa, prestei o concurso lá para 138º, eu sei que está precisando e não chamam. Mas às vezes não chama, não é porque não quer, é porque o cargo não está vago, então não pode chamar. Ah, mas tem gente de licença, tem gente de licença gestante, tem gente de licença saúde, então muitas vezes está precisando mesmo. Só que você não pode chamar uma pessoa de um concurso para ocupar um cargo efetivo se aquela pessoa não saiu do cargo ainda, ela está doente, mas ela volta. Né? Então o cargo dela não está vago, é diferente quando exonera. Ah, pedi minha exoneração, ah, a pessoa faleceu, ah, a pessoa aposentou, aí o cargo fica vago, aí sim pode chamar do concurso. Tá? Ou, né, criar novas vagas, que aí exige toda uma elaboração lá de impacto financeiro, de ver se pode criar, se não vai ferir a lei de responsabilidade fiscal, enfim, né? Ficam transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata essa lei. Parágrafo único. Os cargos vagos de nível superior, intermediário e auxiliar, não organizados em carreira, redistribuídos para as instituições federais de ensino até a data da publicação dessa lei, serão transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata essa lei. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui, né, no artigo 18, voltamos, né, tempo para você beber uma água, dar uma relaxada, né, aí nós voltamos, continuaremos a partir do artigo 18, tá bom? Grande abraço, até daqui a pouco. Fala pessoal, tudo bem? Professor Cristiano Silva na área. E deixa eu te falar uma coisa, você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, não foi? Da aula? Então continua porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos um combo para você ser aprovado no concurso da UFSB e também da Universidade Federal Oeste da Bahia, porque dá para você até fazer as duas provas, tá? Eu quero trazer para você um combo especial que vai fazer com que você faça parte da elite da aprovação. Então acompanha comigo, ó. Nós criamos aqui o curso online preparatório, tá? É um curso completo, com acesso imediato, acesso ilimitado, poder assistir às aulas quantas vezes você quiser, certo? O curso ainda fica válido durante 1 ano. Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E ainda por cima, material em PDF das aulas, tá? Então você recebe, consegue baixar na nossa plataforma os slides que os professores utilizaram. Além disso, é um combo. Você tem aqui o curso online preparatório, o curso é focado em aulas em vídeo, certo? Mas além desse curso, você também terá direito às apostilas. Olha só, as apostilas são separadas por matérias, material em PDF, todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. Só para você entender melhor, vou te dar um exemplo. Tem lá conhecimentos específicos. Então vai ter a apostila de conhecimentos específicos e dentro do assunto, né, vai ter um assunto lá X, exemplo, atendimento. Atendimento ao público. É um dos assuntos que tem lá. Nesse assunto aqui, nós vamos colocar teoria e questões comentadas. Maravilhoso. Normalmente são 10 questões por assunto. Então, gente, é um material fantástico. Não existe nada parecido no mercado, tá? E você vai ter direito também aos cadernos de questões, que são questões gabaritadas para você treinar milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Então, você vai ter aqui com a gente o curso online preparatório, mais apostila, mais cadernos de questões. O valor normal do curso seria R$ 297,00 à vista ou 12 vezes de R$ 29,65, mas você não vai pagar por isso. Você vai pagar apenas R$ 197,00 à vista ou 12 vezes de R$ 19,65, tá? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, tá certo? Aí vai ter um botãozinho lá de comprar no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento,
e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar suas dúvidas por lá, que os nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número, 11 97465 6052, ok? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e vou ficar te aguardando dentro da plataforma, hein? Então clica no link agora e já faz a sua matrícula. Valeu, grande abraço e até mais.